Fechou, beleza? Aí apareceu, Dente, pode começar. Obrigada. Pessoal, boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui participando desta aula. Essa aula ela é uma aula que ela envolve a área de logística. Eu vou dizer que ela é importante, tanto quanto as outras aulas. Ela é uma das mais importantes. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Primeiro, nós vamos entrar na questão da gestão comercial e da estratégia da ação. Mas antes da gente entrar nessa estratégia, eu quero dividir essa aula numa questão que é importante que está atrelada a esta aula. Tá? Eu preparei um slide para vocês aqui que fala sobre a gestão comportamental do profissional que está ligado à área de logística e gestão comercial e vendas. Lembra lá que na cadeia de suprimentos nós temos a parte das vendas, tá certo? Então, eu quero abordar com vocês toda a aula que eu faço de supply chain, de gestão comercial e vendas, logística empresarial, qualquer que for o tema, eu deixo uma parte para abordar esse assunto. E por que eu devo abordar esse assunto? Porque nós somos profissionais de logística, nós somos visados dentro da área que nós vamos trabalhar, nós vamos ser apontados como responsáveis. Então, é importante estar preparado para responder perguntas, fazer apresentações. Então, o profissional de logística, ele não é baseado, como eu falei numa aula passada, a Andréa deve estar lembrada, o profissional do achismo. Ele é um profissional que, quando vai abordar um superior, um supervisor, etc., ele vai embasado tecnicamente. E eu não vou me apresentar diante dessa pessoa de qualquer forma. Então, a área de logística ela envolve uma questão também importante, que é a apresentação pessoal. Mas eu vou abrir aqui um slide rapidinho e eu vou ver se eu passo ele para vocês aqui. Depois eu vou entrar nesse outro slide aqui que eu preparei para essa aula da noite. E tanto esse quanto a outra matéria, eu vou passar para vocês. Me dá só um minutinho aqui, que é importante também, tá? Então, por exemplo, quando você vai abordar uma pessoa, quando você vai tratar de um negócio, você vai tratar de uma negociação comercial, que é o tema dessa gestão comercial e venda. Vamos lá, você vai fazer uma negociação com o fornecedor, etc. Nós temos técnicas para lidar com essas pessoas. E essas técnicas eu vou tentar passar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Essa aqui já foi, essa aqui já está aberta. Deixa eu ver se essa aqui. Vou passar para vocês. Eu achei interessante passar para vocês esse conhecimento, tendo em vista que nós vamos ter que nos apresentar. Deixa essa aqui, vou abrir essa aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Peraí. Vou fechar isso aqui. Momentaneamente eu vou fechar essa daqui e eu vou abrir uma outra aqui para vocês darem uma olhada. Ele fechou minha aula? Oh, que safado. Sim, meu pai.
Ó, passando para vocês aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui, tá? Só um instante. Professor, eu acho que o microfone está mudo. Não estou ouvindo nada. Não, ainda não voltou, não. Não estou ouvindo nada. E aí, tá dando para me ouvir agora, gente? Agora estou ouvindo. Tá ouvindo? Sim, Obrigado, viu? Avisa aí, tá, pessoal? Porque às vezes dá umas quedas aí, é normal, tá? Mas acontece. Eu não sei se é a certo. internet, o que que acontece, o som fica mudo, enfim, minha imagem paralisa na tela, eu tenho que recomeçar o vídeo. Então vamos lá. Bom, gestão comercial e vendas, vamos retomar aqui o assunto. Como eu estava falando para vocês, quando eu vou tratar de logística, eu vou abordar uma pessoa, eu vou fazer uma reunião, eu vou fazer uma apresentação, tá certo? Nós temos o perfil do profissional de logística para gestão comercial e vendas. Então, por exemplo, geralmente essa pessoa geralmente esse profissional que é o profissional da área da logística, ele é um profissional capacitado tecnicamente para a gestão de vendas, gestão comercial. Você vai vender um produto, você está vendendo a imagem de uma empresa. Logo, você representa essa marca, você representa essa imagem. E você vai ser o profissional que vai transmitir a segurança para essas pessoas. Você vai transmitir a, a imagem da empresa para essas pessoas. Então, por exemplo, quando eu lidava com fornecedores, nessa empresa que eu trabalhei há algum tempo, eu tinha que fazer reunião com fornecedores e vendedores de outras áreas. Então, existe um equilíbrio entre você e essas pessoas. Esse equilíbrio é nosso comportamental. Algumas aulas eu dei anteriormente, eu justamente falei sobre isso. Por exemplo, digamos que você é uma pessoa que você tem dificuldade em falar em público. Olha, eu tenho dificuldade em falar em público, eu sou uma pessoa que me sinto um pouco retraída, tímida, etc., e eu tenho uma certa dificuldade. Então, por exemplo, isso é uma dificuldade. E o que acontece? Geralmente, é possível trabalhar essa dificuldade. Você pode vencer, você pode adquirir a habilidade de falar em público. Ah, professor, é um dom? Não, não é um dom. É uma habilidade que você pode desenvolver. Você não precisa necessariamente, olha, mas tem pessoas que nasceram para falar em público. Elas são pessoas extrovertidas. Eu não tenho essa habilidade, eu sou uma pessoa mais fechada. Mas você pode vir a ser uma pessoa que sabe como falar em público. Como? Através de técnicas. Então, não é uma coisa que é difícil. Não é algo complicado.
Por exemplo, algumas empresas, elas colocam qualidades no profissional que, se vocês forem analisar, gente, não é nem experiência profissional. Elas querem, por exemplo, quando você vê lá na vaga, essa pessoa tem que ter um perfil determinado. Determinação, ela é uma habilidade, ela não é um dom. Ninguém nasce. A pessoa pode ser lá, ter o dom da determinação, etc. Mas não é que eu não nasci com esse dom. Então, quer dizer, você também não pode desenvolver habilidade? Pode. Nós podemos desenvolver habilidades emocionais, físicas. Olha, eu não tenho habilidade de praticar exercícios. Você pode vir a desenvolver habilidade de praticar exercícios físicos, desde que você se disponha a ir até uma academia, um centro poliesportivo, onde se pratica essas habilidades. Uma aula de ginástica, onde se tem um professor qualificado para te ensinar. Então, são coisas que o profissional de logística, como eu falei, lembra lá do começo, lá nas outras aulas anteriormente, se você não tem uma habilidade, com esse curso de logística, você tem que aprender a buscar. Porque você vai precisar desenvolver essas outras habilidades. Ok? Então, por exemplo, quando eu estou falando de gestão comercial, eu estou falando de você causar uma impressão na pessoa que transmita para ela uma segurança daquele produto que você está vendendo. Ou daquela empresa que você está representando. Porque é disso que se trata. E nós vamos tratar disso antes de entrar na segunda parte da aula. Então, nós temos a primeira parte, que é a gestão comportamental do profissional de logística, e depois eu vou entrar com vocês na gestão comercial. É uma aula só, ok? É uma aula só que eu dividi ela em duas partes. Por quê? Porque a gestão comercial ela é tão importante que ela vai exigir mais do profissional de logística. Nós, como representantes de vendas, nós não vamos ser aquele profissional de bastidor. O profissional de bastidores que eu estou querendo me referir é aquele profissional que trabalha ali, no computador, tem a baia dele lá no escritório, então ele não se expõe. Na verdade, o profissional de logística, que é o responsável pela gestão comercial, ele é um profissional que ele se expõe mais. E por se expor mais, nós vamos ter que trabalhar algumas habilidades. Se nós não a temos, teremos que buscá-las. Então, por exemplo, eu não tenho habilidade de falar em público. Se você não tem, se eu não tenho, se nós não temos, nós temos que aprender a buscar essa habilidade, a desenvolvê-la. Como é que nós vamos desenvolvê-la? Nós vamos buscar cursos na área. Nós vamos buscar aprender com profissionais da área. E aí nós vamos desenvolver um perfil de apresentação pessoal para nós. É isso que nós temos que nos preocupar. Eu não tenho habilidade com computador. Se você é uma pessoa que não tem habilidade, você pode desenvolver habilidade, desde que você busque o conhecimento. Uma coisa é você não ter habilidade, outra coisa é você não buscar desenvolver. Tá certo? Então, são coisas diferentes. Eu não tenho habilidade, mas eu posso desenvolver. É diferente daquela pessoa que já enterra o talento. Lembra lá da parábola dos talentos? O senhor me deu o talento, eu preferi enterrar do que vender, do que comercializar, do que desenvolver, etc. Então, tem alguma coisa a ver também com essa questão, tá? Então, tem habilidades que eu não tenho, mas eu posso buscar. Por exemplo, há um tempo atrás, eu fiz um curso que ele me dava uma alta capacidade de currículo. Então, por exemplo, quando eu fazia um currículo, aquele currículo, eu sei fazer até hoje, tá? Mas vamos lá, eu construí um currículo imbatível. Eu fiz um curso em inglês, e esse curso me ensinou a preparar um currículo vencedor. O que é um currículo vencedor? É aquele currículo imbatível. Ele é imbatível. No mínimo, a pessoa vai ter que ligar para você para saber o que você está interessado, etc. Algum contato você vai fazer. Com aquele currículo é impossível. E esse curso que eu fiz me deu essas habilidades. Por quê? Quando eu fazia um currículo despedaçado. Tinha experiência profissional minha que não tinha relação nenhuma com a vaga.
E eu não conseguia a vaga. E aí eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Tá, por que meu currículo não atrai as vagas que eu realmente quero conquistar? E era o meu currículo. Ele era todo despedaçado. Ele tinha uma experiência aqui, uma experiência acolá, não tinha relação com a vaga. Esse curso me ensinou a fazer um tipo de currículo vencedor. Como assim? Um currículo aderente à vaga. Percebe? Aderente à vaga. Então, a vaga que se trata uma vaga de operador de logística, vamos supor. Então, por exemplo, eu construo esse currículo inteiramente baseado na área de operação logística. Não vai entrar ali coisas que não tem nada a ver. Outras experiências profissionais. Só vai entrar as experiências profissionais, André, que eu entendo que é relevante para a vaga. Compreende? E aí o que acontece? Liga o microfone, se quiser falar. Liga o microfone. Se você quiser comentar, e você liga e desliga, tá? Tá desligado. Aí, pode falar. Não, estou falando, é a área que eu vou exercer, né? Então, eu estou pegando como exemplo. Então, é só um exemplo, tá? Eu peguei eu sei que você vai trabalhar nessa área, mas é só como um exemplo. Então, eu colocava lá no currículo um exemplo, tá? Eu trabalho em outra coisa, não tem nada a ver. Mas vamos lá, só como exemplo. Eu pegava uma vaga, por exemplo, de operador logística, eu aprendi a vender o meu currículo, a vender aquilo que eu sabia fazer. Então, por exemplo, como eu estou falando, nesse currículo, eu colocava experiências que tinham a ver com essa área de operação logística e que tinham relação direta com a vaga, relação indireta ou direta com a vaga. E dessa forma eu conseguia me destacar no mercado. Tá certo? Antigamente eu fazia um currículo que ele era todo despedaçado. Ele não tinha relação com a vaga. Então, a empresa não chamava. Ué, você coloca que quer fazer isso, quer fazer aquilo, o que você quer realmente fazer? Então, eu não tinha essa noção de fazer um bom currículo, um currículo vencedor. E esse curso ele me deu essa preparação. Depois, a segunda preparação é o quê? Se você colocar uma habilidade no seu currículo, por exemplo, tem empresa que ela pede assim, olha, você tem que ser uma pessoa proativa. Proativa não é, gente, não não é um talento, não é um talento, é uma habilidade. Isso é uma habilidade, mas eu sou uma pessoa retraída. Você pode ser uma pessoa proativa, desde que você trabalhe essa habilidade. Eu preciso de uma pessoa que tenha senso de organização, que seja organizada. Mas minha casa é uma bagunça, eu não sou uma pessoa organizada. A organização não é um talento, gente, é uma habilidade que você pode trabalhar, desenvolver, e você pode acrescentar isso no seu currículo. Vai te dar o upgrade que você precisa. Então, eu comecei a trabalhar essas técnicas no meu currículo e a formar e a considerar o meu currículo. Então, como eu estava falando para vocês, nós aprendemos a trabalhar como profissionais de logística a nossa imagem pessoal também. Tá? Por quê? Porque nós vamos representar a empresa que nós trabalhamos. Nós vamos lidar com reunião com fornecedores. Esse pessoal muitas vezes vem o gerente da outra empresa para querer conhecer a nossa empresa. E é você que muitas vezes vai fazer a sala para esse pessoal. Nós, profissionais, é que fazemos muitas vezes o convite, a recepção dessas pessoas. Lembrando, é claro, que o seu supervisor, o seu superior lá, ele vai deixar na tua mão essa responsabilidade e você tem que ter aquele traquejo comercial para negociar. Lembra que eu falei para vocês? Olha, nós tínhamos uma operação logística, aí uma experiência pessoal que aconteceu comigo.
eu tinha uma operação logística que envolvia 5 caminhões diferentes. Nós conseguimos reduzir para um caminhão para fazer a entrega dos produtos, porque nós consideramos isso com o fornecedor. Ele queria cobrar o valor dos 5. E o que nós precisávamos é entregar o produto. Então, o que nós fizemos? Olha, vamos deixar com um só, ele sai de manhã, todo mundo tem que trabalhar das 8 às 5 horas da tarde. A partir das 5 horas, ele pode retornar para a base. E se ele passar 1 ou 2 horas, é hora extra. E os que não der tempo? Os que não der tempo, ele entrega no outro dia, ou por prioridade. Então, aqueles que tiverem prioridade, aqueles produtos, EPIs, que tiverem prioridade, porque é um produto de alta roupa anti-chamas, esse produto tem que ser entregue rápido, né? Imagina uma pessoa ir para uma torre de transmissão sem esses equipamentos, não tem trabalho. Então, bota o motosserrista, cascavel, essa bota ela tem que proteger até a altura do joelho. Não é um EPI barato. EPI muito caro. A roupa atinge até um certo grau de chamas. Ela não pega fogo. Tecido anti-chamas. É um tecido importado. É caro essa roupa. Então, ia por linha de... a gente fazia a entrega, reduzimos para um caminhão e já ganhamos, assim, a empresa ganhou muito dinheiro com essa questão aí, porque reduziu muito o custo. Então, de 5 para 1, e ele faz as entregas pela manhã e à tarde, retorna para a base, os que ficar a prioridade ele entrega primeiro, os que não são prioridade ele entrega no dia seguinte, etc. O importante é que a entrega era feita. É melhor do que você ter 5 caminhões só para fazer entregas setorizadas para um local diferente. Então, um só motorista acabou dando conta de tudo. Então, na gestão comercial, como eu estava tratando, nós vamos com técnicas abordar as pessoas. E essas técnicas são técnicas que vai aumentar os resultados comerciais e são técnicas comportamentais que, se nós não temos, nós temos que passar a desenvolvê-las. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Introdução à gestão comercial e vendas, objetivos da aula. Importância do tema, conceitos e estratégias essenciais, apresentar fundamentos de gestão comercial e técnicas modernas de vendas para enfrentar o mercado competitivo. O objetivo dessa aula. Importância da competitividade. Destacar que vender é entregar valor, construir relacionamentos e criar experiências positivas para os clientes. Tendências e ferramentas digitais, explorar o uso de tendências digitais. Perfil do profissional de vendas, compreender o perfil ideal do profissional de vendas e a importância do conhecimento do produto e público-alvo. E eu já quero passar aqui para vocês uma parte da minha experiência pessoal, que, assim, o que acontece? Via de regra, você vai se reunir com fornecedores. E pode acontecer desses fornecedores te oferecerem certas vantagens pessoais. Eu estou falando de propina, dinheiro, etc. E aí você tem que tomar cuidado. Porque se você aceitar, dependendo do caso, você vai estar ferindo o compliance da empresa. O compliance da empresa, se ficar sabendo que você recebeu vantagem indevida, você vai perder o seu emprego. Então, todo cuidado é pouco. Porque esses fornecedores, eles querem vantagens competitivas. Ah, mas, por exemplo, professor, se a pessoa chegar no meu trabalho lá, eu estou trabalhando de gestão comercial, eu estou representando a empresa, e aparece um fornecedor lá, e ele me convida para almoçar, eu devo recusar? Não, gente, até aí tudo bem. É um almoço de negócios, etc. Até aí é permitido. Agora, se esse fornecedor ele te oferecer uma vantagem, seja através de um presente, para que você, por exemplo, entregue informações privilegiadas, como acontece, como a gente vê aí na mídia, etc., aí é quebra de compliance. O compliance significa comprometimento.
Então, se você quebrar o comprometimento com a empresa, aceitando uma vantagem indevida, isso acontece, pessoal, e é muito, e comigo já aconteceu, imagina, né? Então, pode acontecer com qualquer um, tá? Nós vamos perder nossos empregos, nós vamos ficar mal vistos no mercado. Então, por exemplo, um convite para você almoçar, por exemplo. Geralmente o fornecedor chega na empresa, você aborda esse fornecedor, cumprimenta, etc. Bom dia, boa tarde, etc. E aí, conversa vai, conversa vem. Tem aquela conversa que a gente chama de quebra-gelo, que é aquela conversa. Ah, você viu o que aconteceu? Passou na televisão, etc. Essa conversa informal, quebra-gelo, que eu chamo, que a gente chama. Aí, sorrisos de ambas as partes, etc. Em determinado momento, aquele fornecedor diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar melhor no almoço, na hora do almoço. Você quer almoçar comigo? Ele vai oferecer, tá? É comum acontecer isso. É comum, tá, gente? Aí você vai lá para almoçar com a pessoa. Então, qualquer coisa que ela pedir de informação privilegiada ou oferecer vantagens financeiras, você já sabe que vocês vão estar entrando numa fria. Porque isso é informação privilegiada, é quebra de compliance. E se a empresa ficar sabendo que houve determinada conversa, e as conversas chegam, enfim, etc., e aí vocês vão ter um problema muito mais sério. A quebra de compliance obriga a empresa a tomar providências. Se você privilegiar esse fornecedor, porque é você que toma conta, é você que é gestora daquele contrato, é complicado. Então, aí você vai ter um problema sério. Você pode cair aí no compliance da empresa e perder o seu emprego. Isso acontece, tá, gente? Isso acontece, é comum, enfim, o almoço que eu estou falando para vocês, eles oferecem bastante, é comum a gente ter aquele happy hour, que é depois do horário de trabalho, a gente sair, conversar e tudo. No ambiente de trabalho, eles aparecem muitas vezes na empresa, etc., nos convidam para almoçar, e é comum você sair para almoçar com o fornecedor, e aí vocês têm aquele bate-papo legal, depois fazem a reunião, e aí vocês vão tratar de negócios. Mas, durante o almoço, ou o jantar, etc., o almoço, depois, durante a refeição, pode acontecer de uma proposta, ou de um convite indevido para informações privilegiadas, etc. Então, vocês têm que tomar certas cautelas com respeito a isso. Lembra que eu estou falando agora, e agora, o que eu estou falando para vocês? Nós somos os representantes da empresa. E nós vamos nos portar da maneira condizente com o que exige a situação. Então, vai ter situações, por exemplo, que eu vou estar menos informal. Vai ter situações que eu vou estar mais formal. Ou seja, uma gravata, uma camisa, etc. As mulheres com uma roupa social, etc. E aí você já sabe como vocês vão saber como lidar com essa situação. Roupa informal, roupa menos informal, depende da situação. Geralmente, no ambiente corporativo, na sexta-feira, o pessoal usa uma roupa mais informal. Na sexta-feira, uma camiseta, etc., calça jeans. De segunda a quinta, o pessoal usa uma roupa mais formal, uma roupa social, etc., camisa, etc. Entendeu? Então, assim, como funciona o ambiente corporativo. E tá, pessoal, cuidado com o ambiente corporativo. Vocês vão ver pessoas, é a mesma coisa no trabalho, no dia a dia. Tem pessoas que são bem intencionadas, pessoas que são mal intencionadas. Você está num ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho, muitas vezes, pode trazer pessoas que não são, assim, não é agradável, né? Então, assim, tome cuidado, tá? Roupas sociais de segunda a quinta e roupa esportiva na sexta-feira. É assim que a gente trabalha, tá? Almoço. Roupa, se for uma quarta-feira, uma roupa mais formal, ok. Se for numa sexta-feira, uma roupa menos informal. O importante é que, mas a reunião também vai ser assim? Sim, provavelmente todos estarão com roupas menos formais na sexta-feira. E eu não. Agora, pergunta para mim por que na sexta-feira e não outro dia. Eu não sei, gente. É coisa do ambiente corporativo.
pessoal gosta de uma roupa menos formal na sexta-feira. É como se fosse aquela aula, né? Que o pessoal fala que não quer estudar na sexta-feira, etc. Você já deve saber. Então, o ambiente corporativo funciona mais ou menos da mesma forma que na sexta-feira as pessoas estão mais relaxadas, final de semana está chegando, então o pessoal geralmente costuma ir com roupas menos formais para o trabalho, no ambiente corporativo, ok? Aí também vai depender da empresa, né? Tem empresa que usa uniforme, então o uniforme não é dispensável na sexta-feira, certo? A menos que esse gestor lá dessa empresa permita que o pessoal vá de roupa menos formal na sexta-feira. Aí é um comportamento da equipe, é uma coisa interna entre vocês lá do corporativo. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, importância da competitividade, tendências e ferramentas digitais, perfil do profissional de vendas. Evolução das vendas e do marketing, histórico das vendas no Brasil, só que eu vou abordar na outra aula, tá? Perfil do profissional de vendas, vamos lá. Características e competências, habilidades interpessoais, olha só, ser comunicativo, dinâmico, persuasivo e educado é fundamental para interagir eficazmente com clientes e colegas. Conhecimento e atualização, conhecer profundamente o produto e as tendências do mercado, atitude proativa e adaptabilidade, foco em resultados e estratégia. Disciplina, planejamento, foco em resultados, transformam a venda em um processo estratégico sustentável. Então, eu quero que vocês percebam uma coisa. Na foto à direita, o rapaz está fazendo uma apresentação gesticulando. É bom vocês gesticularem enquanto falam. É interessante. Tá? Gestual é 75%. A boca, a voz, né, é 25% da nossa comunicação. A nossa comunicação ela é mais verbal, ela é mais gestual do que verbal. Então, embora vocês não estão me vendo de corpo inteiro aqui, mas eu fico aqui movimentando meus braços, etc. Até para que ter um pouco mais de harmonia com o vídeo e não fica aquela coisa estática, mais ou menos como se eu estivesse assim, parado, e falando como se eu fosse um robô. Fica muito chato. Então, eu procuro, eu uso o meu gestual durante as aulas. Então, eu tenho uma professora que ela parece um robô. Ela colocou uma maquiagem branca, ela é branca, e a maquiagem deixa ela mais branca ainda. E ela fica estática, assim, ó, no vídeo, olhando para a gente e falando. E ela não se movimenta. Então, é uma coisa robótica. Agora, quando a gente está cara a cara conversando, você vai perceber que eu movimento muito mais meus braços do que minha boca. Vocês vão prestar atenção nisso. Começa a prestar atenção em conversas. A pessoa gesticula muito mais do que fala. É 75% gestual, o processo de comunicação nosso, e 25% verbal. Então, preste atenção nesse detalhe. Então, quando você está fazendo uma apresentação pessoal, é interessante você movimentar os braços. Se tem um gráfico lá na parede, lá no PowerPoint, lá no projetor, vocês vão apontar com a mão mesmo, onde está o índice alto, o índice baixo. É importante vocês gesticularem, falando e gesticularem ao mesmo tempo, como eu estou fazendo aqui com o vídeo. Embora vocês não podem me ver de corpo inteiro, mas vocês estão percebendo que eu estou me movimentando, etc. Se vocês olharem a figura do slide à direita, a minha esquerda, aliás, a minha esquerda na tela, vocês vão perceber que o rapaz ele está usando uma roupa escura. Provavelmente ele está fazendo a apresentação. Então assim, ele tá demonstrando ser uma pessoa comunicativa. E a roupa... Por que a roupa é escura, professor? A roupa escura é uma técnica. Tá? Quando você quer demonstrar força, você quer demonstrar força, pega essa visão agora, tá? Quando você quer demonstrar força, quer demonstrar poder, atenção, mulheres. Quando você quer demonstrar força, demonstrar poder, você usa uma roupa escura para falar. Essa é uma técnica que nós usamos, tá? Então pode perceber que a roupa do rapaz aqui, ela é escura.
Então, quando você quiser demonstrar força, poder, vocês podem ver que nos filmes, geralmente, os personagens eles estão com roupas escuras. Os personagens que são, geralmente, os vilões, eles usam roupas escuras. Porque a roupa escura, ela demonstra poder. Entendeu? Então, na apresentação, quando você quer se mostrar uma pessoa forte, desenvolvida, capacitada, etc., você vai usar uma roupa mais escura. Tá ok? No caso aqui, ó, o rapaz aqui do lado, na esquerda, ele está usando uma roupa escura. Pode perceber. Quando você vai fazer uma... a maioria dos apresentadores, eles estão... Podem reparar no que eu estou falando, tá? Preste atenção, coloque lá em vídeos no YouTube, etc., onde tem apresentações. Geralmente, o pessoal está com uma roupa escura. Por quê? Porque a roupa escura, ela demonstra poder. Ela demonstra que a pessoa é dinâmica, ela tem habilidades de comunicação, etc. Então, é uma técnica de apresentação. É uma técnica de apresentação. Uma roupa escura, social, etc., ou esportiva, uma camisa polo, etc., ou uma camisa longa, e aí varia, tá? Mas geralmente uma roupa mais escura. E aí vocês definem a cor que seja melhor para vocês. Estou falando do preto, mas tem outras cores escuras que são mais... enfim, aí cada um, é o gosto de cada um. Mas é uma técnica que nós usamos. A comunicação ela pode ser desenvolvida, como eu falei para vocês. Se vocês não têm essa habilidade, vocês podem buscar qualquer curso que seja dinâmico, que vai transmitir para vocês essa habilidade da comunicação. Lembrando que, muitas vezes, se você está se comunicando e você apresenta essa certa dificuldade, pode ser questão, às vezes, de uma dicção, aí você tem um tratamento com a fonoaudióloga, a voz presa, há técnicas para você soltar a voz enquanto está falando, enfim, tem aquela técnica do palitinho, da tampa da caneta na boca, você falar com essa tampa para você abrir um pouco mais ao maxilar, etc. Entendeu? Então, tem tudo isso daí. São técnicas, tá, gente? Acostume-se a falar, pelo menos, acostume a ler textos na frente do seu espelho. Acostume-se a falar para você mesmo, na frente do espelho. São técnicas importantes para você aprender essa habilidade da comunicação. Ela é desenvolvida. Ela não é um dom. Silvio Santos, a gente sabe, ele tinha o dom da comunicação. Ninguém se iguala a Silvio Santos. Mas não quer dizer que eu não possa desenvolver a minha habilidade de comunicação. Eu não preciso ser um Silvio Santos da vida. Mas eu posso desenvolver a minha habilidade de se comunicar. Não precisa ser igual a ele. Tá? E nem quero ser, acredito que ninguém vai ser igual a ele. Jamais. Né? Mas nós podemos desenvolver nossa própria habilidade. A sua singularidade, a sua forma de falar, de se expressar em público. Você pode desenvolver. Basta que você queira desenvolver essa habilidade. Persuasivo. Por exemplo, persuasão. Persuasão é o hábito de você conquistar as pessoas para a sua habilidade de pensar. Então, já fica a dica aí para vocês. Vocês tem PDF desse livro na internet, tá? É só você fazer o download aí do seu Google, dar um Google aí, e vocês vão ler um livro. Repete para mim, o que é persuasão, por favor? Persuasão é a habilidade de conquistar pessoas, de conquistar a pessoa no seu jeito de pensar. Você persuade ela a concordar com você. Então, você conquista essa pessoa com a sua habilidade. Aí eu vou dar uma dica para vocês, que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão ler esse livro e vocês vão ter uma ótima referência. Tem um livro, né, um livro que eu li, ele faz... Eu estou lendo ele de novo, e eu sempre eu já li ele umas 2 vezes, estou lendo a 3ª vez. Esse livro se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Anotem aí. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quero que vocês leiam esse livro, tá?
Depois a gente pode até discutir algumas coisas que vocês tiverem dúvida, mas é uma dica excelente para vocês, para começarem já a se ambientarem na área de comunicação, persuasão, vendas, etc. Existe uma forma de você conquistar as pessoas. E esse livro vai ensinar vocês a desenvolver essa habilidade. Como nós somos profissionais com técnicas, eu sugiro que vocês leiam esse livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. O autor chama-se Dale Carnegie. D-A-L-E. Dale, ou Dale. Vocês podem chamar assim, Dale Carnegie. E assim, esse livro vai ensinar para vocês uma série de habilidades comportamentais, principalmente, para vocês saberem lidar com pessoas. Porque nós vamos lidar com pessoas. Então é importante vocês terem essas habilidades. Educado, aí nem se fala, né? A educação vem de berço, costuma dizer minha mãe. A educação vem de berço, a educação vem de berço. E aí cada um, né, tem o seu jeito, tem a sua forma de ser, etc. Outro dia eu estava vendo um depoimento de uma senhora, eu falei assim, bom, ela falou assim, meu marido é isso, meu marido é... Eu comecei a analisar que, na verdade, o perfil comportamental do marido dela não é de uma pessoa que tenha uma... Não é que ele é mal educado, não é que ele é mal educado, ele pode ser até educado, mas ele tem um transtorno de personalidade. Isso daí ele tem que fazer um tratamento mesmo psicológico, entendeu? Ele tem um temperamento forte, etc. Mas não é porque eu tenho um temperamento forte que eu não vou saber ser educado com as pessoas. Então, tem coisas, sabe? Ela começou a falar, eu falei, olha, gente, vamos parar para pensar, peraí. A pessoa ser tem um temperamento forte é uma coisa. Agora, a partir do momento que ela começa a ser mal educada com as pessoas, aí é outra história, né? Aí é uma questão de educação mesmo. Ele é mal educado mesmo. Aliás, ele tem não é que ele é mal educado. Ele tem um transtorno ali. Eu tenho um temperamento forte, eu costumo xingar pessoas. Isso não convém, certo? Então, eu comecei a perceber que ele tem uma coisinha ali de transtorno de personalidade que ele precisa tratar, certo? Porque eu posso ter o temperamento que for, ser calmo, ser agitado, enfim, uma pessoa mais rápida no falar, menos rápida, introvertido, extrovertido. Agora, não justifica ser mal educado, né? Não justifica tratar as pessoas com mal educação, certo? E aí a esposa está falando, ele me chamava de incompetente, eu trabalhava com ele. Pô, pera lá, né? Eu falei, dona, seu marido aí, ele tem algum transtorno de personalidade. Ele xingava, ela trabalhando com ele, e ele xingava ela de tudo que é nome. Não, ele não é ele não é mal educado, ele tem alguma coisa de transtorno de personalidade. A senhora tem que analisar isso aí, tá? Aí eu assisti o vídeo e fiz um comentário depois, né? Mas, voltando ao assunto, então, a educação é fundamental para interagir eficazmente com clientes e colegas. Bom dia, boa tarde, tom de voz. Regula o tom de voz. Às vezes você é uma pessoa que fala muito alto. Eu tô acostumado a falar alto. Então, eu comprei esse fone de ouvido, que é para ver se eu consigo regular um pouquinho a minha voz, fale no tom mais agradável possível. Eu sei que às vezes eu falo alto, eu sei que às vezes pode não ser tão interessante, etc. Então, eu procuro me regular, procuro deixar o volume adequado, e nas vendas, vocês vão perceber que o vendedor ele tem um tom de voz agradável. É aquele bom dia agradável, boa tarde agradável, animado, dependendo do caso. Extrovertido, introvertido, não importa. É fundamental ser educado para que você possa ter uma interação eficaz com clientes. Então, dificilmente, eu tenho uma habilidade de sensatez comigo que é como se, já me falaram, é como se fosse uma singularidade. Você está conversando comigo, eu estou conversando com você, daqui a pouco você está contando coisas para mim que você não contaria para outras pessoas. Não sei se eu transmito confiança, eu não sei, é um dom de Deus, eu não sei. Eu sei que eu estou conversando com as pessoas, daqui a pouco elas começam a me contar coisas que são da vida dela. Eu não pedi informação. Elas começaram a contar os problemas delas. Então, eu acredito que seja aí uma
uma forma de aconselhamento ou para ajudá-las em alguma coisa. Eu conversei com uma menina, eu comecei a conversar com uma balconista que vende salgados, que vendia salgados lá na empresa, e ela me dizia que tinha algum problema com emagrecimento, algumas frustrações na vida dela pessoal por não ser magra do jeito que ela imaginava, etc. Eu, começando a conversar com ela, expliquei, olha, você pode fazer exercícios físicos, porque eu já tive essa questão comigo também, e eu consegui perder peso fazendo exercícios físicos, etc. Entendeu? Então, assim, ela conversou isso comigo, eu não perguntei para ela, nada. A gente começou a conversar, aquele papo, aquele bate-papo educado, eu ali conversando com ela, ela começou a conversar. Então é assim, gente, a gente começa a conquistar as pessoas. A gente vai conquistando, vai cativando, e as pessoas vão se acostumando com o nosso jeito, etc. E daqui a pouco as pessoas, com uma certa confidencialidade, estão contando para você coisas que realmente elas gostariam de conversar, de tratar com você, porque não se sente mais seguras com outras pessoas, etc. E para mim isso é um privilégio, porque o que você conversa comigo, realmente eu sou uma pessoa fechada nesse sentido, e eu não costumo abrir conversas com coisas que as pessoas me contam com suas confidencialidades, falar por fofoca, etc. Não tem esse hábito. Eu, à medida do possível, eu dou meu conselho e ponto final. Então, educação é fundamental para a gente conquistar as pessoas, para elas perceberem que a gente tem uma sintonia com elas, etc. Criar conexões, né? O bom dia, boa tarde, etc. Você assistiu isso, você assistiu aquilo, ou não assisti e tal, não gostei disso, ou gostei daquilo. Eu acho que pode ser diferente isso, pode ser diferente. Aquela conversa fundamental para a gente interagir com as pessoas. Eu não sou uma pessoa fechada. Não há nenhum problema se você é mais fechado. Você pode desenvolver a habilidade de conversar com as pessoas. Por isso que eu estou falando. É importantíssimo ler o livro que é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Conhecimento e atualização. Conhecer profundamente o produto. Gente, como é que nós vamos vender um produto que a gente não conhece? Nós temos que conhecer esse produto, conhecer a fundo. Conhecer, inclusive, o produto da concorrência. Então, eu conheço o meu produto e conheço o produto da concorrência. Eu sei o que é melhor para o cliente e eu posso recomendar o meu produto porque eu conheço tendências do mercado. É essencial para oferecer soluções adequadas e inovadoras. Atitude proativa, adaptabilidade. Adaptar-se às mudanças, buscar qualificação contínua. Então, lembra que eu falei para vocês na aula passada? Não é porque eu não sou... Bom, me formei aqui em logística. O jogo está ganho. Não, eu vou buscar mais qualificação. Tem áreas da logística, que eu estava falando hoje aqui, inclusive eu estava dando uma aula de legislação aduaneira. Vocês vão sair do curso com um básico, mas vocês vão ter técnicas para ir buscar essa informação. Então, se você for trabalhar, por exemplo, como técnico em logística num porto, por exemplo, vocês vão ter que conhecer, dominar as normas daquele porto que vocês vão trabalhar. Ou, por exemplo, no aeroporto, etc. Então, vocês vão ter que se familiarizar com aquilo que aquele aeroporto, como aquele aeroporto trabalha. Então, buscar conhecimento, gente. Vocês não devem parar nunca de estudar. Eu nunca parei de estudar, eu estou sempre estudando. Já tenho novidade para esse ano que começa, 2026. Provavelmente vocês vão me ver dando aulas em outras disciplinas, porque eu busco, gente, é da minha natureza. Eu sempre fui uma pessoa proativa nessa questão, e o que eu gosto, eu não vou parar de estudar. Eu posso ter 50, 60, 70, 80, eu vou sempre estar estudando alguma coisa. Ou um livro, ou lendo um livro, ou buscando um conhecimento que eu não tenho, etc. Eu gosto. É a minha natureza, eu gosto de estudar. Eu gosto, sempre gostei. Já falei para vocês, tenho formação em matemática, filosofia, fiz segurança do trabalho, fiz logística, estou estudando engenharia, estou estudando pós, estou sempre estudando alguma coisa, sempre buscando uma área do conhecimento. Enfim, vocês devem fazer, eu aconselho vocês a buscarem também. Tá? Então, atitude proativa é isso. Ninguém fica falando para mim, olha,
você precisa fazer isso, fazer aquilo. Não, eu gosto de ir por conta própria, eu buscar essas coisas que eu gosto. É meu, né? Mas vocês podem também desenvolver essa habilidade. Foco em resultados, estratégia, disciplina, planejamento, foco em resultados, transformar a venda em um processo estratégico sustentável. E aí tem a questão do sustentável. Lembra que eu falei para vocês? Nenhuma empresa quer ser associada com desmatamento ilegal, com trabalho escravo. Então, você sabe que o Ministério do Trabalho tem a lista das empresas que estão vinculadas a trabalho escravo. Ninguém quer fazer parte de lista negra aí, de qualquer que seja das empresas que fazem, enfim, demolição, fazem poluição do meio ambiente, etc. Vamos dar um prosseguimento? Público-alvo, vamos lá. Como profissionais, a gente tem que conhecer o público-alvo. Importância do público-alvo, entender as características, conhecer as vantagens e benefícios do produto, transmite a credibilidade, influência e decisões na compra. Então, por exemplo, eu tenho um X produto, vou vender para que público-alvo? É público de criança? É público de adolescente? É público de idosos? É público de jovens? Qual é o público-alvo daquele meu produto? Ele vai atingir que público? E tem público para aquele produto-alvo? Aquele produto que eu tenho? O público-alvo que eu falo, por exemplo, eu conversei com uma pessoa e perguntei para ela assim, escuta, você vai abrir um comércio? Esse lugar é onde? Quando ele me falou o local, eu falei, poxa, deve ser muito movimentado. Aí eu fui ver o local, era um local horrível. Não tem movimento? Você vai vender o quê num lugar desse? Você não tem movimento. Você precisa ter movimento no local. Dependendo do local. Bom, tem aquele comércio de bairro que a gente já sabe, que aí você vai contar com vizinhos e amigos que te conhecem que vão comprar o seu produto. Mas se você vai abrir uma loja, por exemplo, eu vou abrir um local que ninguém vai, eu quero vender o quê ali? Não tem público. Qual que é meu público-alvo se eu não tenho nenhum público ali? Então eu falei, cara, por que você abriu o seu comércio aqui? E, bom, é isso. 3 meses depois ele estava fechando. Então, porque não vai ninguém. Então, gente, nós temos que pensar tudo estrategicamente. Se eu fosse abrir um comércio aqui em Araxá, eu gostaria que fosse um comércio próximo do centro, o mais próximo possível, ou em determinados bairros aqui, que eu sei que são populosos. Por exemplo, eu sei que naquela Avenida Amazonas, ali subindo para cima, ali, é super movimentado. Ali na Avenida Amazonas, São Geraldo ali, aí é um bairro movimentado. Bom, se eu quero um tipo de comércio, onde é que eu vou abrir? Onde tem movimento. Eu não vou abrir onde não tem movimento. Bom, tem algumas pessoas que preferem abrir comércios de bairro. Mas aí que eu estou falando, estou pegando uma questão pequena que eu quero que vocês pensem. Qual que é meu público-alvo? Quem que eu vou estar atingindo? Peraí. Vizinhos e amigos, muita gente me conhece aqui. Se eu abrir aqui em casa, não vai ter problema. Eu vou ter sempre público aqui. Sempre vai ter um vizinho aqui em casa, porque todo mundo me conhece. Se for esse o caso, ok. Se não for esse o caso, aconselho que você busque um comércio num local que tenha movimento. Porque se não tiver movimento, você vai quebrar. Você vai abrir um comércio e você não vai ter vendas naquele local. Se você se aplica ao primeiro caso. Agora, se não se aplica, então, eu posso abrir aqui em casa sossegado, o professor, que aqui minhas vizinhas vêm aqui em casa, todo mundo me conhece, etc. Então, a importância do público-alvo está aí. Você sabe para quem vender e quem é que vai comprar os seus produtos. Então, você precisa entender essas características, vantagens do produto, etc. Entendimento do público-alvo, identificar o perfil, necessidades, desejos do público, permite oferecer soluções personalizadas. Então, quando você tem um produto para determinado público e você sabe que aquele público vai comprar esse produto. Então, você identificou uma necessidade. Opa, esse público aqui, se eu comprar esse produto, eles com certeza vai ser sucesso de vendas, eles vão comprar.
Às vezes você vai estar numa empresa que você vai precisar fazer a parte do marketing. Ou às vezes não, às vezes você vai precisar só representar a marca lá, etc. Tá certo? Personalização e fidelização. Personalizar ofertas gera valor e fidelidade, sendo diferencial em mercados competitivos. Personalizar ofertas. Você tem promoções, você está oferecendo que tipo de valor, além do produto, para essa pessoa fidelizar com você. Então, às vezes, se fala muito em fidelizar os clientes. Tem um exemplo aqui que eu gosto, que é, por exemplo, tem um aplicativo de transporte aqui em Araxá, que aqui nós temos, pelo menos, aqui eu conversei com um motorista de aplicativo, e quando eu preciso pegar um motorista de aplicativo, o que acontece? Nós temos 16 empresas aqui em Araxá. Mas só que dentro dessas 16, tem pelo menos uns 2 ou 3 anos que eu uso apenas uma. Eu não costumo migrar para outra, não faço teste com outro nem nada. Eu fechei com aquela empresa ali, fidelizei com aquela marca, eu gostei do trabalho, do esquema deles, etc., de como é o aplicativo de transporte deles, e, enfim, eu não fecho com outra empresa, e quando eu preciso de um carro de um motorista de aplicativo, um carro de transporte, eu só fecho com essa empresa. Atendimento, qualidade, os veículos são bons, os motoristas são educados, etc. Então, eu só fecho com eles. Não vou citar o nome aqui, vocês devem ter os seus aplicativos aí respectivos e vocês sabem qual que é o melhor para vocês, etc. Mas é importante que a fidelização, que nesse caso acontece comigo, é em relação ao aplicativo de transporte. Mas existe a fidelização à marca. Eu, por exemplo, já falei para vocês aqui que eu só gosto de uma marca de tênis. E eu gosto porque essa marca tem tudo a ver comigo, com pessoas que fazem caminhada, pessoas que fazem esportes. Não é aquela marca lá do X, da setinha, né, que todo jovem gosta, mas é uma marca muito boa também, que me atende, e eu gosto da história. Ela foi desenvolvida por japoneses, ela foi desenvolvida porque eles faziam caminhada, eles se juntaram, formaram a empresa, etc. Então, eu gosto dessa marca. E os produtos são ótimos. Para mim, não tem melhor. Então, eu sou fiel a essa marca. Eu gosto dessa marca. Estratégias persuasivas e tendências, valor percebido e benefícios, técnicas de persuasão, postura consultiva, vendedor deve atuar como consultor, oferecendo soluções personalizadas, ética e foco no cliente. Persuasão, ética e foco no cliente. Garante resultados sustentáveis e fidelização à marca. Tendências de persuasão, técnicas de persuasão, aliás. Storytelling, quer dizer, você contar uma história. Por exemplo, às vezes você, só escrita, a pessoa ela não vai só pela escrita. Muitas vezes você mostrando uma imagem, você acaba atraindo mais a atenção daquela pessoa. Vocês devem estar percebendo que à esquerda do meu slide tem uma moça de roupa social, super bem vestida, na frente eu esqueci o nome. Ela está ali no demonstrador, ela está escrevendo, ela vai escrever alguma coisa, etc. Mas vocês estão percebendo padrão de vestimenta, padrão de maquiagem, padrão de cabelo, etc. Há uma atmosfera para o aprendizado. Então, é isso. Técnicas de persuasão também se refere à sua forma de se apresentar em público. Olha como que a roupa é imponente, ela é uma roupa social, clássica, né? Terno e saia, e ela demonstra confiança nessa cruzada de braços. Como vocês podem perceber à esquerda, ela cruza os braços como se fosse uma pessoa confiante. Ela está demonstrando ali confiança, sorriso no rosto. Então, tudo isso enfim, prova social e gatilhos mentais despertam o desejo e confiança no cliente. Então, tem algumas questões que é relativa também a vestuário e a posição, porte, etc., postura. Tem tudo a ver. Tendências digitais, transformações de vendas digitais. Vocês devem estar acostumados aí com a questão dos aplicativos de e-commerce, Shopee, Mercado Livre, Amazon, entre outros.
tecnologia de gestão de relacionamento, ferramentas do Customer, do CRM, que a gente chama, Customer Relation Management. É uma sigla em inglês que é CRM para nós, tá? É como você se relaciona, como você gerencia o seu relacionamento com clientes. Gestão eficiente, análise de dados. Fidelização, marketing de relacionamento, programas de fidelização, marketing, fortalece os vínculos, mantém clientes engajados. Futuro das vendas digitais, integração da tecnologia e humanização. Humanização, cria experiências de compras únicas e relevantes para os clientes. Lembra que eu falei para vocês? Quando você tem aquele ambiente de amor, de atmosfera, enfim, você quer agregar, você quer trazer a pessoa para perto, você acaba transformando a venda num relacionamento. Então, sai daquela questão meramente técnica e se transforma num relacionamento de pós-vendas. Aquela pessoa, muitas vezes, bom, você já deve ter ouvido falar, né? Aquela questão do cabeleireiro. Sempre as pessoas costumam conversar com seus cabeleireiros, etc. Porque você acaba criando um vínculo, etc. E a pessoa começa a conhecer, você se fideliza com esse cabeleireiro. Eu, por exemplo, eu vou num aqui em Araxá, que a gente já se tornou quase que amigo. Então, sempre que eu vou lá, a gente conversa, troca uma ideia. Então, é mais do que um relacionamento de consumo. Eu vou lá para cortar o cabelo, mas a gente acaba conversando outras coisas e o papo fica tão legal que às vezes você até passa da horário do tempo de cortar o cabelo para ficar conversando. Ali você fala sobre... Ele gosta do São Paulo, ele gosta do Corinthians, eu gosto do São Paulo, mas a gente conversa sobre outras coisas também. Ele fala para mim que já foi lá assistir o jogo do Corinthians, em São Paulo. Então, tem muita coisa que é bacana, a gente acaba interagindo, a gente cria conexões. E em vendas, é super importante você criar conexões com as pessoas com as quais você vai trabalhar, com as quais você vai fazer o comércio. E vamos lá, a aplicação prática, né? Para resumir essa primeira parte, a gestão comercial, conhecer a história, tendências digitais e tecnologia, planeje ações, defina metas, invista em qualificação e transforme desafios em oportunidades. Planeje ações. Quando você vai fazer uma venda, você vai planejar como é que você vai fazer essa venda. Geralmente, por exemplo, numa reunião, a tática que a gente usa é nunca ir sozinho para uma reunião. Sempre eu vou acompanhado com alguém, um secretário, uma outra pessoa que atua junto comigo na área. Se, por exemplo, da parte do fornecedor, eles estiverem em 2, ou em 3, você não vai sozinho ou sozinha lidar com os 3. Sempre você vai acompanhado de mais uma pessoa. É sempre importante vocês demonstrarem força também, nessa parte. Força e união. Então, você vou para uma reunião, convida outras pessoas que são da sua área de logística para irem com você assistir essa reunião. Então, por exemplo, eu cuidava de fornecedores. Então, junto comigo, eu trazia uma outra pessoa que trabalhava comigo, do meu lado, e muitas vezes o gestor da área vinha acompanhado também. Então, nunca eu numa sala sozinho com 3. Não dá certo. Não dá certo. Então, é uma dica, fica a dica para vocês aí. É gestão comportamental, gente. Quando vocês forem lidar com pessoas no dia a dia, vocês vão perceber que tudo que eu estou falando aqui vai fazer sentido para vocês. Então, vai para uma reunião, vá acompanhado. A pessoa que trabalha com vocês lá, o outro técnico em logística, enfim, o gestor da área, sempre, tem 3 daquele lado, tem 3 desse. Tem 2 daquele lado, tem 2 desse. É assim que a gente trabalha. Então, nunca vá sozinho. Tem as 3 pessoas vieram se apresentar, aí você vai lá sozinho para conversar, entendeu? Então, assim, é bom. Aí divide as responsabilidades. Um faz a apresentação, o outro cuida da ata. Se você tem dificuldade em falar em público, você pode se responsabilizar pela ata da reunião. Olha, eu vou cuidar das anotações gerais e da ata aqui da reunião. Então, aí aquela pessoa que está do seu lado vai apresentar, vai fazer a outra parte, e aí fica bacana para todo mundo, etc. Você acaba delegando funções
e você não fica sobrecarregado naquela função de de cuidar daquele fornecedor. Bom, dito isso, finalizando essa primeira parte, vamos para a segunda agora, bem rapidinho. Deixa eu ver se já está aqui. Agora vamos para a segunda parte, tá? Eu vou transmitir aqui para você, gente. Deixa eu ver aqui. Janela. Vamos lá, gestão comercial de vendas, da estratégia à ação. É uma jornada de transformação comercial, integraremos estratégia e prática para resultados superiores, compreender a evolução histórica e estratégica, integrar inteligência de marketing, força de vendas, dominar o produto, o público-alvo com precisão, enfim. Depois eu vou passar para vocês, tá? Primeira parte, gente, é a gente entender historicamente como é que surgiu esse profissional que eu estou falando para vocês. Profissional de vendas, ele é um profissional, ele é mais atual, tá? É mais atual, é do nosso tempo. Deixa eu abrir aqui, rapidamente. Ó, vamos lá. Antigamente, gente, ó, há muitos anos atrás, isso antes da Revolução Industrial, uma época bem distante, que não tem nada, que é passado já, a gente fazia, as trocas eram simples, tá? Os mercados eram simples. Não existia um profissional de vendas. Peles, alimentos. Vocês já devem ter visto filmes. Opa, não. Vocês já devem ter assistido filmes em que vocês viam lá a pessoa numa fazenda, etc., trocava galinha por porco, ia para. Não existia nem feira, né? As pessoas iam, trocavam animais. Eu assisti outro dia, eu assisti um filme, já muito antigo, de 1800 e pouco, baseado numa história que aconteceu lá nos Estados Unidos, que eles comercializavam peles de búfalos. Eles matavam os animais, os búfalos, retiravam a pele desses animais e faziam o comércio delas. Mas não tinha um profissional de vendas. Tudo era muito simples. Era troca, né? Era troca. Aí depois, nós tivemos uma evolução. Como que eu quero demonstrar para vocês aqui no slide, nós tivemos o quê? O surgimento de feiras, de vilas. O surgimento do comércio formal, ainda realizado diretamente pelos produtores, sem intermediários especializados. Então, montava-se uma feirinha, uma feira, tá? E as pessoas iam lá e faziam suas compras, compravam seus produtos, trocavam muitas vezes. A gente tem essa época antiga, né? Haviam trocas nessas feiras. Então, é uma segunda parte da evolução. Primeira parte é nas trocas simples, peles por alimentos. Você tem X peles, quero trocar por X quantidade de alimento. Depois veio as feiras. As feiras eram em vilas, etc. Vocês devem estar mais acostumados, familiarizados com filmes, onde a gente vê esse tipo de comércio. Aí depois nós tivemos as grandes civilizações, metrópoles, Egito, Roma, criam a demanda sofisticada, né? Fenícios surgem como os primeiros vendedores profissionais. A gente já ouviu falar muito daqueles tecidos que vêm do Oriente Médio. Os fenícios, os tapetes árabes, os vasos, etc. Que esses produtos eram comercializados mais antigamente. Enfim, não tinha o vendedor especializado. O produto era rei, produção, demanda, etc. Baixa concorrência significativa, foco total no produto. O foco era o produto em si. Você tem peles, você tem gado, você tem animais, etc. E você não tinha o cliente como uma figura central. Você tinha o produto como a figura central. A figura central não era o cliente. Hoje em dia é o cliente.
Aí vem aquela famosa frase, que o cliente tem sempre razão, e etc. Nem sempre, mas nós temos essa frase já que é muito difundida na sociedade. Porque hoje o cliente é a figura central. Antigamente não. Antigamente era produtos, animais, etc. Daí que começa toda a nossa teoria da questão das vendas. Esse profissional ele surge depois. No Brasil, os profissionais acompanhou de 1856, deixa eu ver, está meio misturado aqui, gente, peraí. Olha lá, produto 1954, o marketing como força estratégica central. 1960, miopia de marketing, fim do foco cego do produto. Philip Kotler, vocês vão falar muito desse Kotler, tá? Ele é considerado como se fosse o pai do marketing. Então, nós temos aí, a partir da década de 50, eu vou dizer, uma revolução na parte de vendas. Nós temos profissionais realmente especializados em marketing e vendas. Impulso industrial exigiu novas competências comerciais. Nascimento do ADVB, fundada para profissionalizar o setor, em resposta ao crescimento da indústria automotiva. Nas décadas de 60 e 70, urbanização, inflação alta e migração urbana. Então, na década de 70, vocês devem estar familiarizados, exatamente como eu, que houve aquele grande fluxo de pessoas do Nordeste para outras regiões, principalmente para São Paulo. Houve esse fluxo de pessoas na década de 70. Por quê? Porque nós tivemos uma questão de urbanização, de industrialização. Eu estava verificando a mineradora Mosaic lá de Itapira, ela é de 1978. Ela foi reinaugurada, aliás, em 1978. Então, o que acontece? Na década de 70, nós tivemos um fluxo de migração muito grande aqui no Brasil. Acredito que, mais ou menos, pelos dados históricos, 600 mil pessoas migraram lá do Nordeste. Assim, para começo, né? Depois, claro, que vieram mais, etc. Mas só nessa faixa aí, mais de 600 mil pessoas fizeram esse grande fluxo migratório para São Paulo e outras regiões, tá? Minas Gerais, Rio de Janeiro, saíram do Nordeste e houve esse fluxo migratório, migração urbana. Eles criaram um perfil de consumidor mais exigente e complexo. Marketing deixa a teoria para guiar a estratégia e prática das empresas nacionais. Então, tudo que era marketing, tudo que era teoria, passou a ser aplicado de forma prática. Aí vamos lá, gestão, as filosofias de marketing na gestão. Deixa eu dar uma arrumada aqui, gente, rapidinho. Peraí. Eficiência e distribuição em massa. Foco obsessivo na qualidade e orientação para produto, né? Foco obsessivo na qualidade, inovação e técnica. Vender o que se produz. Foco no curto prazo, sem fidelização. Identificar e satisfazer as necessidades. Bem-estar do cliente e da sociedade como valor. Visão integrada de todas as frentes, interna, integrada e relacionamento. Então, nós tínhamos algumas filosofias. Vocês devem já ter percebido que algumas dessas filosofias foram mudando de acordo com o tempo. Certo? E estão sempre mudando. Como é hoje, né? E-commerce, internet, hoje são, maioria, e-commerce e internet. Aquele comércio urbano, ele não está mais tão forte quanto estava antigamente. Eu tenho ouvido pessoas falar que o Brás está acabando. Como que é possível uma coisa dessa? É o e-commerce. É o efeito do e-commerce. Você tem Mercado Livre, Shopee, você tem Amazon, você tem Netshoes, as grandes lojas aí, todas abrindo o seu e-commerce. Ou seja, você compra da sua casa e não vai numa loja física experimentar nada.
comprar nada. Você compra da sua casa, recebe na sua casa, etc. Então, a alavanca comercial, a tecnologia como alavanca comercial, hoje em dia ela é muito forte. Marketing, personalização em massa, maxi marketing, quer dizer, integração de mídias. Então, vocês devem estar acostumados, devem ter percebido aí. Saiu no Facebook, a pessoa lança um produto em todas as redes sociais. Então, você tem lá o Instagram, Facebook, o WhatsApp, você pode entrar em contato via WhatsApp. Você tem o site, o próprio site da empresa. Então, um maxi marketing, ou seja, você tem uma integração de todas as mídias de vendas integradas. Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, que mais? Todas as redes sociais, todas as redes. Você tem até LinkedIn lá linkado, enfim. Se bem que o LinkedIn é para rede profissional. Mas você tem lá a loja lá com a sua marca, defendendo a sua marca, etc., os seus produtos. O relacionamento importantíssimo, a questão do relacionamento com o cliente, o pós-vendas estratégico, ou seja, eu recebo constantemente aqui no meu celular o pós-vendas da marca, né, que eu costumo comprar, eles me mandam alguns recados via WhatsApp. Oi, David, nós gostamos que você comprou esse determinado produto, queremos saber a sua opinião, a sua opinião é muito importante para nós, e assim por diante. Então, nós temos uma integração total do marketing estratégico hoje com a tecnologia, o maxi marketing, ou seja, nós tivemos o site lá, propriamente, há algum tempo atrás, o site anunciando as vendas dos produtos, uma diminuição do comércio local, se bem que ainda é forte, tá? Mas não é mais tão necessário como era antigamente, e a tendência é diminuir, porque nós temos agora as redes sociais e as lojas nas redes sociais. Então, nós primeiro tivemos aquela parte das ruas, onde você ia para uma loja e comprava fisicamente. Depois nós tivemos o marketing lançado na era digital, os sites das empresas, as empresas comercializando, e agora, muito mais forte, o maxi marketing, ou seja, a empresa ela lança lá uma marca de um produto, é lançado uma roupa, etc. Está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok, está no WhatsApp. Você faz o pedido via WhatsApp, já faz a compra, já paga pelo produto, etc. Então, hoje nós temos uma diversidade muito maior. E nós temos o pós-venda estratégico, quer dizer, a marca vende para você, a marca faz o pós-venda. Oi, tudo bem? Você ficou satisfeito com o nosso produto? Nós queremos saber a sua opinião, etc. Acabei de repetir isso, né? Então, nós temos também hoje o marketing societal, aí reputação, a tecnologia conectada, a estética fideliza. Valor superior, entregar qualidade, preservando o bem-estar social. E bem-estar coletivo. O lucro não pode custar a saúde da sociedade. Repercussão gera mídia espontânea e preferência de marca. Um mini caso, ação social elevando conversão, empresas que doam parte do lucro para causas sociais. Você já deve ter visto isso. Com certeza você já deve ter visto isso. Geralmente vocês veem muito nos mercados aí da região, etc., e algumas lojas, pequenas ações sociais. Olha, se você quiser, você está comprando o seu produto e nós vamos fazer o seguinte, o troco que você doar, ele vai para uma instituição de caridade. Então, o que eles fazem? Eles pegam ou parte do lucro, né? Parte da nossa arrecadação vai para uma instituição de caridade. Você vai estar contribuindo para um lar de idosos, etc., etc. Então, nós temos toda essa questão. Então, lembra que eu falei para vocês? Não basta mais, agora as pessoas não querem mais só comprar da empresa. Elas querem que aquela empresa esteja atrelada a alguma causa social relevante para as pessoas também. Então, por exemplo, aquela empresa que causa desmatamento, poluição, etc., não contribui com o meio ambiente, não contribui com nenhuma causa social. Enfim, essas empresas elas estão ficando escanteadas. E aquelas empresas que têm alguma causa social, elas têm maior relevância e um nome maior na sociedade. Então, todo mundo gosta de saber, olha,
aquela empresa, ela contribui com um lar de idosos. Aquela empresa X, ela contribui com aquele orfanato. Ela distribui cestas básicas para a sociedade, para as pessoas carentes. Tem empresas que cuidam de animais. Você tem lá, você faz doações de cachorrinho para as pessoas, etc. Feiras de animais, de pets, né? Gatos, cachorros, etc. Enfim, tem empresas que têm esses locais para guardar esses animais, como se fosse um hotel de animais. E, enfim, é bem legal. Então, é legal saber que aquela empresa que tem aquele X daquela atividade também contribui para o meio ambiente. E assim sucessivamente. Então, o lucro não pode custar a saúde da sociedade. Então, aconteceu, por exemplo, um terremoto aqui em Araxá, vocês devem ter ouvido falar. Todo mundo sabe, né? Houve um terremoto aqui, rapidamente, muita gente comentou, foram as mineradoras. Foram as mineradoras. Todo mundo estava especulando que a gente não tem provas se foi realmente ou não foi. Não há como provar isso até que se faça um estudo apurado para saber sobre isso. Mas todo mundo fica assim, olha, pode ter sido lá que aconteceu a situação. Então, o público consumidor está de olho, cara. O alvo, enfim, sabe, essas empresas, elas acabam sendo o alvo muitas vezes. Pode nem ter acontecido lá a questão do terremoto, etc. Pode não ter nada a ver. Não há como provar que foi, que não foi. Somente um estudo mais apurado é que vai provar se eles têm responsabilidade ou não. Mas o fato é que aconteceu algo e rapidamente todo mundo veio de lá, porque o pessoal já começa a reparar que a determinada empresa ela tem um ganho, mas não tem uma retribuição satisfatória para a sociedade. Então, a sociedade começa a observar com maus olhos. Olha, fulano está aqui, ganha milhões, não contribui com o meio ambiente, polui, etc., não faz uma obra social, não faz nada, etc. Então, essas questões acabam, enfim, pegando, né? Acaba pegando. Então, a sociedade está muito mais atenta do que estava antes. Então, o lucro não pode custar mais do que a saúde da sociedade. Né? Não pode custar a saúde da sociedade. Gera a mídia espontânea e a preferência pela marca. Então, se você tem aquela empresa que colabora com o meio ambiente, que, enfim, que procura que faz assistência social, etc., essa empresa passa a ser bem vista, passa a ter um grau maior com a sociedade, etc. Tá? Os valores vão mudando, certo? Os valores da sociedade, eles também aumentam, diminuem, vão mudando. O novo perfil de vendas, comunicativo, perceptivo. O novo profissional de vendas, comunicativo, perceptivo, motivado, educado, dinâmico, persuasivo, aprendiz contínuo e comprometido. Gente, eu não estou falando de nenhum talento nato. Aqui eu estou falando de habilidades que nós podemos desenvolver. Nós conhecemos o produto e nós estamos atentos ao público-alvo. Pessoa comunicativa, perceptiva, motivada, educada, dinâmica, persuasiva, aprendiz que gosta sempre de aprender, comprometido. Esse é o perfil profissional, o novo perfil profissional do profissional de vendas. Então, não tem mais aquele profissional que ele só sabe fazer uma coisa. Ele sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo, etc., e consegue desenvolver habilidades que pode não ter a princípio, mas vai buscar para desenvolver. Eleva o padrão de vendedor e consultor estratégico. O desafio é esse, tá? Nós temos que sair daquele perfil de vendedor, aquele de porta a porta, e passar até aquele perfil mais consultivo. Olha lá, o que é produto de atributos a benefícios. Característica, o que é vantagem, benefício, o que eu ganho, etc. Segurança dos produtos. Reescreva 3 atributos do seu produto, transformando em benefícios agora. Então, isso depois vocês fazem esse exercício, tá? Vocês podem desenvolver um produto e colocar ali 3 atributos que esse produto de vocês terá, etc. Bom, a gente já terminou, né? Já atingimos o horário aqui. Só para finalizar, tá? Então, eu vou terminar aqui com o público-alvo. Vamos identificar e qualificar. Quem é o comprador? O que ele compra?
onde ele compra, quando ele compra, por que ele compra e como ele compra. Então, isso a identificar é o diagnóstico. Olha, quem é o meu comprador do meu produto? O que ele vai comprar? Se essa pessoa sai de casa de manhã cedo ou está em casa pela internet, o que essa pessoa compra? O que ela precisa? Qual que é a necessidade dele? Onde ele compra? Onde e quando essa pessoa compra? Que hábitos de consumo essa pessoa tem? Ela vai para o mercado ou ela compra pelo aplicativo? Por que essa pessoa compra? E como ele compra? Que é importante. Quais são as formas, os meios, etc. E aí nós temos uma outra parte, que é a separação. Idade, renda, localização, cargo, comportamental, estilo de vida, frequência de uso, lealdade, necessidade, qual é a dor específica que resolvemos. Então, nós vamos resolver que necessidade daquele cliente. O que incomoda aquele cliente, que leva ele a comprar. Nós temos que procurar identificar isso. Tá? E, como eu falei para vocês, apenas identificação do público-alvo. Uma coisa muito simples. Tá? Quem é o comprador do meu produto? O que ele compra? Onde ele compra? Quando? Por quê e como? Tá certo? Então, nós precisamos, antes de elaborar uma estratégia de vendas, pensar no tipo de cliente que nós vamos estar atingindo. Qual é o perfil do meu comprador? E por que ele está comprando comigo? Por que ele não está escolhendo a marca do vizinho e está escolhendo a minha marca? Então, tudo isso é importante. Vocês têm que ter, antes de elaborar a estratégia de vocês, saber o que vocês, exatamente que público vocês vão estar atingindo. E mapear esse público. Revisar portfólio. Você está com o portfólio atrasado, não vai vender mesmo. Porque aquele produto que você tinha no portfólio já não tem mais. Atualizar o ICP, redefina quem é seu cliente ideal hoje. Ajustar o script. De repente, você tem uma forma de falar que você já definiu ali. A gente chama de script. Quando você já sabe o que você vai falar para o cliente. Rotina, definir os KPIs, que eu já falei em outra aula. Os KPIs, o que é? Os KPIs são aqueles indicadores. Por que eu não vendi? Como eu vendi? Para quem eu vendi, etc. Você começa a identificar os seus KPIs, os seus indicadores. As vendas foram fracas? Por que foram fracas? Você começa a se perguntar, por que minha venda foi fraca e o que pode fortalecer a minha venda? Você começa a identificar. E você vai fazer essa medição aí durante a semana após semana, dia após dia, etc. Rotina de estudo, você tem que ter 30 minutos para estudar o seu mercado. Então, separa um tempo. Aqui está falando em 30 minutos. Mas aí, de repente, o seu caso é menor. Não sei qual que é a sua necessidade, mas, de repente, você tem que ter uma rotina para você treinar essa questão de estudar o seu mercado, de você estar atualizado. Eu tenho informações em tempo real das coisas que eu gosto de fazer, etc. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui e eu vou continuar na nossa próxima aula com essa mesma apresentação. Eu vou passar para vocês aqui, via WhatsApp, para a nossa tutora, e depois ela vai passar para vocês, a gente continua estudando, e vocês, ao longo da semana, podem estudar também aí com vocês esse material, e nós vamos tirar nossas dúvidas. Da apostila, das páginas 3 a 15 da apostila, tá? Gestão comercial e vendas. Podem estudar das páginas 3 a 15. Não esqueçam do livro, muito importante esse livro, para finalizar. Muito importante que vocês tenham esse livro com vocês e vocês comecem a ler pelo menos um capítulo por dia, tá? Até vocês terminarem. São 120 páginas, gente. Um livro pequenininho. Então, não vai dar... Assim, eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro para a gente estar mais engajado aqui na aula, tá bom? Então, eu quero, desde já, finalizar essa aula, desejar para todos aqui o meu feliz ano novo para vocês. Quero agradecer a participação de todos durante essa aula e que nosso ano de 2026 seja um ano de realizações, prosperidade e, enfim, e mais conhecimento para todos nós. Muito obrigado para vocês e boa noite.